O que há de verdade na história de que o Corinthians tenta a negociação de Kurzawa, lateral esquerdo que jogou com o Neymar no PSG? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também de duas ofertas atuais por Rafael Veiga, informação exclusiva. Quero falar também sobre a busca do Vasco por um zagueiro e a notícia não é das mais animadoras. Já no São Paulo, até 32 milhões de reais de lucro com um atleta que já nem está mais no Morumbi. Situação delicada no Galo do ponto de vista financeiro. Reestreia de Neymar somente no ano que vem. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só desejar ótimo fim de semana, pedir para deixar like, se inscrever no canal e contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder mundial no segmento de apostas esportivas e ainda tem promoção especial para você, até R$500 de bônus, daqui a pouco eu falo sobre os bônus, antes mostrar na tela partidas desse domingo. Pela Nations League, Suíça e Espanha, vou de vitória da Espanha. Tem Portugal e Escócia, vou de vitória portuguesa, assim como vitória da Dinamarca contra a Sérvia e da Croácia contra a Polônia. E dá para fazer pelo menos uma aposta dupla aqui para a gente aumentar os nossos rendimentos. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, a gente pode se aproveitar das odds aumentadas, que é uma promoção que a Bet365 faz. Que tal essa segunda? De Ceará e Operário, a vitória do Ceará, com ambos os times marcando, e um dos gols do Pulga garante uma cotação de R$15 para cada real apostado. Para você participar na Bet365 é super simples. Estou deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro e usa o promo code Nicola para ter direito a 50% de bônus no valor do seu depósito, valor máximo de bônus de R$500 e o mínimo que você precisa depositar é de R$30. Só para lembrar, na Bet365 você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem para maior, vem para Bet365. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira e estará à disposição do técnico Dorival Júnior para o confronto de terça-feira contra o Paraguai. Vale a lembrança de que ele substitui Militão, que se machucou, quarta lesão recente entre atletas convocados. Antes o Dorival já havia perdido o Ian Couto, lateral direito, o Savinho e o Pedro, atacantes. Quero contar também que Paulinho, ex-jogador do Corinthians, anunciou nas últimas horas sua aposentadoria. Volante de 36 anos de idade, que chegou a ser da seleção brasileira, não conseguiu se reempregar depois de deixar o timão e anunciou que a partir de agora vai trabalhar como gestor esportivo. Já Fábio Carille continua pressionado, correndo risco de demissão no Santos, mesmo depois da vitória contra o Brusque. Ele já foi avisado de que se não vencer o América na próxima partida do Santos dentro de casa, será dispensado. Santos que no retorno dentro da Vila Belmiro vai mal, são 3 empates e uma derrota. Já o Internacional contratou o volante Benjamin Arrim, volante de só 18 anos de idade, nascido em Gana. E é legal contar que o Inter mandou um dos seus representantes para uma peneira na África em busca de jovens talentos e o Arrim acabou sendo escolhido para treinar com o time sub-20. Para completar o giro de notícias, contar que o Grêmio vai entrar com pedido de efeito suspensivo no STJD para ter Renato Gaúcho. O treinador pegou 4 jogos de gancho depois de tirar todo o banco de reservas e levar para o vestiário nos minutos finais da partida, que terminou com derrota contra o Bahia. Para completar, ele ainda foi bastante crítico à arbitragem na entrevista coletiva. Bora falar agora sobre Neymar, notícia importante que vem da Arábia Saudita. Um dos jornais de lá assegura que o atleta vai precisar de mais 2 meses para voltar a jogar. A previsão inicial seria de que o Neymar jogaria em setembro. Até por isso, ele foi inscrito pelo Al Hilal e está à disposição do Jorge Jesus. Mas, se essa informação for de fato verídica, corre-se o risco de o Neymar só voltar a atuar em janeiro do ano que vem. Isso porque, apesar de a lista de inscritos já ter sido completada e entregue pelo Al Hilal, até 11 de setembro os times da Arábia Saudita podem fazer alterações. E se de fato constatarem que o Neymar vai precisar de mais 2 meses de recuperação só voltando em novembro, o Jorge Jesus cogita tirá-lo da lista de atletas à disposição no Campeonato Saudita e recolocar o Renan Lodge.
A próxima lista aberta seria apenas em janeiro, o que tornaria a passagem do Neymar ainda mais discreta pelo futebol saudita. Com a camisa do Al Hilal, ele só atuou 5 vezes, 3 partidas do Campeonato Nacional e outras 2 de ligas internacionais. Atleta que se contundiu em 17 de outubro do ano passado. Se esse novo prognóstico valer, ele vai ficar mais de um ano ausente dos campos. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito dessa cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do Neymar. Hora de falar sobre o São Paulo, com a chance de faturar até 32 milhões de reais com um atleta que nem pertence mais ao tricolor. Eu me refiro a Elinho, o ponta esquerda revelado em Cotia, que está muito perto de virar reforço do Toluca. Informação que foi confirmada por gente do Red Bull Bragantino, operação que pode chegar até 15 milhões de dólares, incluindo bônus. Operação com esses valores bateria 84 milhões de reais, com a lembrança de que quando foi vendido do São Paulo para o Red Bull Bragantino, o São Paulo faturou 24 milhões. Tricolor também estabeleceu como cláusula de contrato o direito a 35% do valor de uma venda futura, com mais 3% do mecanismo de solidariedade, aquele percentual que garante os clubes formadores. O São Paulo teria direito a 38% do total desses 84 milhões, ou seja, quase 32 milhões de reais. Dessa maneira, dá para dizer que o São Paulo vai faturar mais agora, com o Elinho com 24 anos, estando longe do Morumbi há 3 temporadas, do que quando o vendeu para o Red Bull Bragantino por 24 milhões de reais, dinheiro que vem em boa hora e que vai servir para ajudar em uma série de situações. Tricolor que tem enfrentado dificuldades com o fluxo de caixa, até por isso foi bem discreto nas contratações. Os 4 reforços dessa janela da metade do ano, todos chegaram por empréstimo. Elinho, que vive a melhor fase da carreira, temporada atual de 42 jogos, 12 gols e mais 9 assistências. Só para completar, acabei de receber a informação no telefone de que a proposta do Toluca que foi aceita é de 13 milhões de dólares fixos, mais 2 milhões de dólares em bônus. Bônus esses extremamente fáceis de serem alcançados, o que fez com que o Red Bull Bragantino aceitasse a proposta. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, o Galo, que passa por enormes dificuldades financeiras. Informação do meu amigo Thiago Fernandes dá conta de que o clube andou procurando alguns credores com a ideia de adiar os pagamentos de agosto e setembro. A alegação é de que, por conta de um enorme problema com o fluxo de caixa, o Atlético não vai conseguir cumprir com alguns desses compromissos, empurrando os pagamentos para outubro e novembro. Por credores, você pode entender uma série de situações, como outros clubes e empresários que têm direito a receber comissões. A prioridade dos acionistas do Galo é manter os salários dos atletas em dia, tanto salários quanto direitos de imagem e luvas. Os demais vão ter de aceitar essas prorrogações dos pagamentos. O Atlético imagina que com o fim do ano e a entrada de mais receita vai ser capaz de equacionar todos esses problemas financeiros. Galo, que tem uma das maiores folhas salariais do país, algo próximo a 20 milhões de reais por mês. E aí vale a lembrança de que o Hulk é o jogador mais bem pago do elenco, com cifras próximas a 2 milhões de reais mensais. Só para completar sobre o Atlético, contamos para vocês ao longo da semana que o Atlético já vendeu 65 milhões de reais com atletas na temporada, mas líquidos para o Galo só sobraram 30 milhões de reais. O Atlético precisa de mais 34 milhões com transferências de atletas para conseguir bater a meta estabelecida para a atual temporada. Bora falar agora sobre o Vasco e a busca por um zagueiro. Mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol querendo saber se o Wallace, zagueiro revelado no Cruzeiro, com passagens por Lazio, Mônaco, Turquia, China, até que ele deixou o Al Ittihad dos Emirados Árabes Unidos no dia 30 de junho. Se esse atleta interessa ao Vasco, o nome dele e o do Marlon têm sido bastante debatidos entre torcedores vascaínos. Uma fonte, essa vascaína, afirmou o seguinte, abre aspas, nunca falamos sobre o Wallace, aqui fecha aspas, descartemos esse nome. Em relação ao Marlon, ex-jogador do Fluminense, existe uma grande dúvida sobre a capacidade física dele depois de o atleta ter sido reprovado nos exames médicos no Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O jogador estava fechado com o time do Hernan Crespo, mas foi barrado e desde então está livre no mercado. Até por conta disso e da dificuldade de encontrar um zagueiro que chegue para ser titular, o Vasco já cogita abrir mão da contratação de um desempregado e investir nos atletas da base. Hoje, aqueles com maior condição são o Lincoln e o Luiz Gustavo, que inclusive já fazem parte do elenco profissional, treinando ao lado do Léo Pelé, do João Vitor, do Maicon e também
do Robert Rojas. E você, o que pensa sobre o Vasco não ter conseguido contratar um zagueiro na janela de transferência? Já usa o espaço para comentário e avalia. Combinado? Bora falar agora de informação exclusiva. Rafael Veiga tem 2 propostas do exterior. Quero contar um pouquinho dos bastidores, como é que eu consegui essa informação. Começou a pipocar nas redes sociais a notícia de que o Veiga tem proposta para 2025 de um clube brasileiro. Fui conversar com o André Cury, empresário do atleta, e ele descartou, disse que essa é uma grande invenção, não tem absolutamente nada de clubes nacionais. Mas, em meio a essa conversa, o André assegurou que 2 ofertas oficiais estão nas mãos da presidente Leila Pereira no momento. Uma da Rússia e outra do Catar. Vale a lembrança de que esses 2 mercados seguem com janelas abertas. A janela na Rússia se encerra em 12 de setembro e a do Catar em 1º de outubro. O Catar, entre as ligas que contratam jogadores brasileiros, é aquela com a janela mais ampla. Não acho que o torcedor do Palmeiras deva se preocupar com a possibilidade de o Veiga ser negociado. Até porque o André Cury nem está no Brasil, ele está no Chile cuidando de assuntos pessoais. Volta a São Paulo apenas no dia 11 e no dia seguinte a janela da Rússia fecha. Se houvesse alguma coisa muito bem encaminhada, certamente ele não estaria no Chile e sim na Rússia tratando sobre essa negociação. Vale a lembrança também de que a Leila Pereira já havia assegurado que não vai vender nenhum titular antes do Super Mundial de Clubes, competição marcada para os Estados Unidos na metade do ano que vem. E é dessa maneira que se encontra o Rafael Veiga, atleta cujo contrato se encerra em dezembro de 2026, multa de 60 milhões de euros. Verdão é dono de 85% dos direitos econômicos, os outros 15% são do jogador. Veiga, que já disputou 310 partidas e marcou 92 gols, com 42 assistências. Bora fechar o vídeo para contar para vocês o que há de verdade na possibilidade de Kurzawa, lateral esquerdo francês que já foi do PSG, pintar como reforço do Corinthians. Primeiro a falar sobre esse tema foi o Marco Belo contando que o lateral foi oferecido. Alguns influenciadores que trabalham, que cobrem o Corinthians, asseguram que já existem negociações e que o Corinthians ofereceu ao Kurzawa um contrato de risco até dezembro. Se ele fosse aprovado e batesse as metas, aí sim teria seu contrato prorrogado. Na manhã desse domingo, um pouquinho antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente importante do Corinthians e ele assegurou que não existe negociação. O nome foi sugerido, foi oferecido, avaliado e o Corinthians não entende, pelo menos até esse momento, que vale a pena investir nesse atleta. Jogador cujo salário é alto, mesmo estando desempregado, até porque ele só jogou por Mônaco, Fulham e PSG. Carreira consolidada. O grande problema contra o Kurzawa é a questão física. Nas últimas 3 temporadas, ele só conseguiu atuar em 8 jogos. Na última temporada, inclusive, esteve em campo uma única vez, alguns minutos num confronto do PSG. Não consegue nem sequer ir para o banco de reservas desde 3 de dezembro. Seu último jogo aconteceu em 21 de outubro. Ele vai completar 1 ano sem jogar. Muitas questões físicas, muitos problemas musculares. E o Corinthians entende nesse momento de que seria um risco muito grande contratar alguém que precisa ser solução para a lateral esquerda, mas que vai demandar um bom tempo para voltar a jogar em alto nível. Corinthians que fechou com o Memphis Depay. O Memphis é aguardado entre terça e quarta-feira em São Paulo, já com os exames médicos prontos, já com visto de trabalho assegurado para ser apresentado para o torcedor antes do confronto contra o Juventude na Neoquímica Arena. André Carrilho, outro reforço garantido, meia peruano indicado pelo Ramon Dias, contrato até dezembro de 25, prorrogável por mais uma temporada. E você está satisfeito com o nível de reforços do Corinthians? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!